Minha amiga mandou uma mensagem pra mim, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou responder pra ela em vídeo, tá? Que vai servir pra algumas de vocês também, porque já serviu pra mim. Então a mensagem é essa daqui, vou deixar aqui e eu vou dar uma contextualizada sem falar do que a gente estava conversando, obviamente sem expor ela. É o seguinte, é extremamente natural você sentir dessa forma. É extremamente natural você achar que Deus abençoa mais os outros do que a você mesma. Sabe, a gente escuta e é verdade que Deus não tem filho favorito, e é de fato, ele não tem filho favorito. Todavia, Deus trata cada filho de acordo com o coração dele, do filho. Porque como pai, você sempre quer dar o melhor pro seu filho. Só que nem todo filho tá preparado para as bênçãos do pai. Entendeu? Então, assim, eu não falei pra ela isso, mas eu vou falar, como eu falei, vou responder pra ela em vídeo. O que você tá falando pra mim, amiga, você fala direto pra Deus. E não tem problema de você falar da forma que você tá falando pra mim, ou você falar de forma mais agressiva, tá? Não tem problema, porque eu já fiz essa oração. E eu já falei pra Deus, e não faz muito tempo, tá? Já falei pra Deus, eu já falei, ó, vou até falar o que eu falei. Falei assim, Deus, perdão. Falei assim, Pai, diante de ti, com muito temor, por que algumas mulheres acordam, gente, eu falei assim, por que algumas mulheres acordam e colocam a coroa, enquanto outras mulheres como eu têm que acordar e colocar uma armadura? Por quê? Por quê? Por que o senhor faz isso? Por que o senhor não sei o quê? Por que não sei, sabe? Eu falei assim. E daí Deus foi me pontuando. Por isso é importante devocional, por isso é importante você ver pregações, por isso que é importante você ter intimidade com Deus, porque você fala e ele te responde. Daí Deus foi me pontuando todas as bênçãos que eu já tenho. E daí eu falei, nossa, que vergonha. Mas não me impede de sentir isso. Não me impede. Só que é bom que a gente começa a lembrar das coisas que Deus fez na nossa vida, que Ele faz todos os dias na nossa vida, porque quando que eu fui questionar Deus sobre essa diferença de tratamento? Quando eu comecei a me comparar, quando eu me comparei com qualquer coisa, tá? Quando eu me comparei com qualquer coisa, e daí Deus falou assim, opa, calma, lembra daquele dia que você estava trabalhando, vou falar, porque isso pra mim é tão forte, lembra daquele dia que você estava trabalhando, que você voltou a trabalhar com 20 dias pós-parto, você tinha tido uma noite péssima e você foi trabalhar e você não tinha nem tempo de tomar um café e eu mandei uma menina na cozinha levar um cappuccino pra você assim que você pedisse? E a gente, isso foi muito verdade, eu queria muito tomar um café, mas muito. E só que eu não tinha tempo de ir lá pedir um café e tudo mais. Chegou uma menina do mais absoluto nada na cozinha e falou assim, Dan, eu trouxe um cappuccino pra você. Falei, Deus, obrigada. Sabe? Ou quando, por exemplo, uma coisa que eu falo, né? Eu vou falar pra você, amiga. Tudo eu falo pra Deus. Lembra que eu falei pra você assim? Amiga, pede isso pra Deus, porque eu peço até shampoo, eu peço pra Deus. Eu peço tudo pra Deus, Ele é meu pai. Se eu não pedir pra Ele, eu vou pedir pra quem? Sabe, eu peço absolutamente tudo. E tem uma coisa que eu peço todas as noites, quando eu vou colocar as meninas pra dormir. Eu falo, Espírito Santo, coloca as meninas pra dormir. Falo, gente, eu falo mesmo. Eu falo assim, Espírito Santo, por favor, vem aqui com a tua presença, coloca as meninas pra dormir. A minha rotina da noite é com o Espírito Santo. Ele quem me ajuda a colocar essas meninas pra dormir. Sabe? Então, eu não acredito nessa coisa de tenha filhos favoritos, mas eu acredito que Deus trata a gente de acordo com o nosso coração. E até para que a gente veja que nós somos tão mais abençoados do que essas pessoas a qual a gente se compara. Consegue entender? Às vezes você tá olhando pro jardim do vizinho, acha, nossa, que jardim bonito. De duas uma, ou é bonito porque ele cuida melhor do que a gente cuida do nosso, ou é bonito porque é fake, porque é grama falsa. Então, assim, não importa o motivo pelo qual o jardim dele é bonito. Talvez ele também esteja olhando pro nosso jardim e esteja falando assim, nossa, que jardim bonito. E a gente não tá olhando, porque ao invés da gente tá cuidando das bênçãos que Deus deu pra gente, amiga, isso é pra você. O que você conquistou é muito grande. É muito grande. Sabe? Como você falou assim, eu quase sujei meu nome. Não suja, porque Deus não dá uma bênção completa. Só que lembra da passagem de Lázaro, quando Jesus foi visitar Lázaro, ele já tinha morrido, já estava morto há 3 dias, e daí Jesus falou assim, me leva para onde ele está enterrado. Chegando lá, ele falou para as pessoas em volta, falou assim, olha, tirem as pedras, Lázaro, vem para fora. O que você traz isso para tua vida? Que eu falo que a minha função é essa, é desmistificar, é traduzir a Bíblia para você e trazer ela na vida real. A pedra,
as pessoas podiam retirar. Ressuscitar, só quem podia ressuscitar era Jesus. Então, essa bênção que você conquistou, vou ter que dar exemplo, porque senão pode ficar muito abstrato. Vamos supor que tenha sido a compra de um imóvel. O que é mais difícil? O seu crédito ser aprovado ou a reforma desse imóvel? Entendeu? O mais difícil é o seu crédito ser aprovado, porque depende de documentação, é do seu nome, é da pessoa que vai ali, porque da pessoa que vai aprovar, do humor dela. A reforma, uma vez que você está debaixo do teto, você tem tempo para fazer isso. E outra, você é empregada, você está empregada, você pode pegar um empréstimo, você pode fazer de forma diferente, você pode programar melhor, sabe? Agora, por que querer fazer tudo ao mesmo tempo? Por que querer comprar um imóvel e já ter ele reformado e já entrar como... Não é assim. A vida não é assim. A vida é assim para um grupo X de pessoas, e não significa que esse grupo X de pessoas são pessoas mais abençoadas, entendeu? Porque talvez você seja muito mais abençoada, e eu acredito muito nisso, do que essas pessoas, porque essas pessoas não têm a dor que você teve, elas não têm a experiência que você teve. Talvez para elas realmente pode ter sido um pouco mais fácil ir lá comprar um apartamento e já comprar e já decorar, talvez, e elas não sabem, talvez elas nem valorizem o que você vai valorizar, porque cada sofá que você comprar, você vai falar, poxa, que legal, é um baita de um sofá. Cada, sei lá, revestimento que você fizer, nossa, quando você olhar para o seu apartamento pronto, você vai falar, nossa, porque é isso que eu tenho com a minha empresa. O que era mais fácil para mim? Abrir uma empresa e ter tudo certinho e ok? Ou já tá, tipo, bombando nas redes sociais? Isso? Não, calma, eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu tenho a minha trajetória, eu tenho as minhas conquistas diárias, e eu sou tão mais abençoada do que qualquer outra pessoa que também tem uma empresa de maquiagem como eu, e que elas faturam milhões. Eu sou tão mais abençoada porque a minha já é internacional, entendeu? E eu posso vender para o Brasil. E tem gente que fatura milhões e não consegue vender fora do Brasil. Então, assim, por que eu vou me comparar? Por que eu vou olhar o jardim do outro? Por que eu vou querer tudo? Eu quero uma empresa, aí eu já quero sucesso, aí eu já quero dinheiro, aí eu já quero isso. Para quê? Se eu não tenho estrutura emocional para lidar com tudo isso. Sabe? Eu não tenho estrutura emocional para lidar com uma empresa grandona, 2 filhas, morando fora. Então, assim... Deus nunca vai dar uma bênção completa, amiga, grava isso, Deus não dá uma bênção completa, e Ele não vai querer que você suje o seu nome, pode postar. Se Ele te deu uma bênção, Ele vai te ajudar a construir, a terminar, a fazer tudo, mas no tempo certo dele. E o tempo certo dele, gente, isso dói, porque a gente é imediatista. Mas vou te falar uma coisa, lá em Gênesis, quando fala que Deus criou o mundo em 7 dias, não pense que é 7 dias assim, segunda, terça, quarta, como a gente tem, não. 7 dias pode ter sido milênios? Eu acho que é milênios. Pode ser assim, do dia 1 pro dia 2 pode ter levado 2, 3 mil anos. Entendeu? Do dia 1 pro dia 2, do dia 2 pro dia 3. Então, assim, foram 8 dias, 7 dias, mas não quer dizer que os 7 dias tenham sido seguidos. Então, assim, no tempo dele, e quando o seu coração estiver preparado para receber essa bênção, você pode ter certeza absoluta. Eu dou a minha palavra, mas a minha palavra não vale nada. Então, assim, eu te dou aqui na Bíblia, porque na palavra de Deus, Ele mesmo fala, e todos irão saber que eu sou o teu Deus, confia em mim, seja forte e corajosa. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra dele quem está dizendo. Então, assim, confia, tá? E vai viver isso que você conquistou. Ai, gente, que vontade de falar o que é, mas não vou falar. Vai viver isso que você conquistou, amiga. Só vai, entendeu? Abre um vinho, pega teus filhos, sabe? E assim, como isso eu falei pra você na mensagem, boca fechada. Quer falar, fala com Deus. Quer falar, vai no chat GPT. Não vem na internet, não fala com psicólogo, não fala com isso, não fala. Fala com quem resolve o problema. Fala com quem enxuga tuas lágrimas. Fala com quem sabe realmente o que você está sentindo, tá? E seu sentimento é extremamente válido, mas você é tão filha quanto... Seja lá com quem que você esteja se comparando neste momento, porque eu tenho certeza que essa pessoa que você está se comparando, ela está olhando para você e querendo estar no seu lugar. Eu tenho certeza, porque é assim que funciona, tá bom? E é isso.